Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper. Vamos falar sobre essa notícia que o Fabrício Romano chegou a passar no DAZN de uma possível troca entre Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho. Não é uma troca de verdade porque em motivos de fair play você não existe a possibilidade de você fazer oficialmente uma troca de jogadores e coloca uma grana no meio. Mas a verdade é que no mercado atual você faz meio que um acordo, né? Tipo, você faz a venda e a contratação ao mesmo tempo, mas é que o acordo separado tem impacto melhor para o fair play. E aí você tem algumas vezes até valores muito inflados, né? Como lembra do Pjanic e o Arthur? O Pjanic foi para o Barcelona por inacreditáveis 50 milhões, o Arthur para o Juventus por 70, uma coisa nesse patamar. Entende? Eles fazem isso por motivos de fair play. E aí tem essa possibilidade do Jackson e o Garnacho, que a verdade é que, assim, hoje, né, são jogadores dispensáveis nos dois times, mas que é aquele negócio, né, o lixo de um é o tesouro de outro. Tem essa frase e é o que pode acabar vindo a acontecer, embora eu não entenda a lógica do Chelsea perseguir o Alejandro Garnacho, a não ser que eles estejam olhando para a ponta esquerda e não vendo o Xavi Simons lá. Não, o Xavi Simons vai jogar pelo meio, vai jogar de meio atacante, mas é a região que o Cole Palmer joga também, né? E assim, a minha pergunta é como vai ser essa formatação do ataque do Chelsea se eles trazem o Garnacho? Porque eu não vejo lógica em investir pesado em um Xavi Simons. Tipo, ok, não é tão pesado assim, pelo que estão falando, uma transferência que virou uma barganha, mas ele não é o tipo de jogador, tipo, a qualidade, o talento dele que você coloca para estar no banco, entende? E aquele negócio, você contratou o Gittens, que queria ir pro Chelsea, estava lá no banco do Dortmund, vai ser também um reserva ali. Como é que fica isso? Que esse é o ponto que eu tento entender. E a verdade é que assim, o United precisa de um centroavante. Isso é óbvio. O United quer um jogador para liderar esse ataque, porque Zirkzee e Højlund falharam em conseguir levar esse time para outro nível em termos ofensivos. Nenhum dos dois conseguiram ter sucesso. Mas você olha para o mercado, o melhor que você consegue arrumar é o Nicolas Jackson, porque eu fico pensando, o Chelsea está exigindo um preço que é inverossímil pelo Jackson. 80 a 100 milhões de libras, uma piada de mau gosto. Eu sei que tem gente que vai defender isso. Eu defendo com política de transferência de você tentar valorizar o seu ativo, mas existe um motivo para o Hugo Ekitike também ser valorizado daquela forma, porque quem vê seriamente os dois jogando sabe que o Hugo Ekitike é um jogador melhor, tecnicamente muito mais refinado, e que você precisa, para extrair o melhor dele, para você lapidá-lo, é aquele negócio, pode transformá-lo em um cara do calibre do que o Dembélé hoje para o PSG. Então, assim, o material de uma superestrela tá ali. Eu acho que é um overpay que o Liverpool deu. Eu não acho que o Chelsea tem que usar isso para fazer, tipo, análise, tipo, não, esse jogador aqui tem que valer o mesmo que o Ekitike. E ainda tem um outro aspecto. Ele é o titular do Frankfurt. Ele não é um jogador qualquer que está sendo inutilizado, que vai receber pouquíssimo tempo de jogo. E é o caso do Jackson. Assim, o Chelsea vai colocar o Jackson de titular, ou de reserva imediato do João Pedro, para quê? O Delap não vai ser o titular em cima do João Pedro, tá nítido isso. Tecnicamente existe uma diferença entre os dois. E aquele negócio, tudo que o Jackson faz, o João Pedro tá fazendo melhor. E aí a gente entra no aspecto características diferentes, o Jackson não traz, o Delap traz. Então, assim, é aquele negócio, os dois jogaram melhor do que o Jackson no Mundial de Clubes. E olha que eu nem achei o Mundial do Delap grande coisa, né? Então, assim, ele é a terceira opção de centroavante. O Chelsea não vai colocar ele no meio atacante, porque é aquele negócio, vai ter o Cole Palmer, isso vai ter o Xavi Simons. Pra quê colocar o Jackson de 10, né? Então, assim, ele é um jogador que o Chelsea tinha que estar agradecendo de joelhos que receber 50 e 60 milhões de euros, né? E eu acho que é aí que pode se viabilizar uma negociação, né? Porque o Chelsea pode pagar uns 40, 50 pro Garnacho, o United está até tendo dificuldade de conseguir o preço que quer pelo Garnacho, até que agora estou falando em reduzir para 40 milhões de libras, e agora a gente vê uns times interessantes, como é o caso do Aston Villa, outros clubes aparecem a possibilidade de olhar, opa, talvez o Garnacho fique interessante agora, né? Mas a questão que eu coloco é, essa negociação faz lógica para o United porque ele é uma grande melhora em relação a Højlund e Zirkzee? Ao meu ver, não, entende? Eu não vejo dessa forma. Não que eu acho que assim, o Højlund é digno de uma grande confiança. O United precisa de um 9, mas eu acho que valeria, por exemplo, ter o Kolo Muani, eu acho melhor jogador que o Jackson. Existem opções no mercado que você pode tentar e quem sabe vão jogar melhor. Mas assim, você tá com um ataque em que os jogadores perdem muitos gols, o Højlund e o Zirkzee. Eu vou contratar um cara que nas últimas 2 temporadas perdeu quase somado 50 gols, entende? E marcou quanto? 24. Então assim,
ele precisa, eu já falei aqui, né? A cada 3 grandes chances, ele vai converter uma. E o United não é um time que está criando muitas grandes chances. Então, assim, a ideia é que o volume dele possa até diminuir. E como ele não é um cara preciso, prolífico, isso é péssimo. E ele é um cara que fica impedido muitas vezes, né? Tipo, ele não é um problema. Eu acho que as pessoas falam, o problema do Jackson é a finalização. Não é só isso, entende? O posicionamento dele é ruim. Ele é um jogador que fica impedido muitas vezes, ele não volta para ficar dentro da linha de impedimento. A quantidade de impedimentos que ele tem no Chelsea não é acidental, né? Quando acontece com o Mbappé, às vezes é que ele processa mal a antecipação, né? Porque ele é tão rápido que aí ele se adianta, né? Mas eu acho que ele tem mais noção de que ele tem que ficar em condição do que o Jackson, entende? E assim, é um jogador cheio de problemas e o United não precisa disso. Eu acho que é inclusive o caso até de contratar um veterano, um custo um pouco mais baixo, entende? Se fosse 2, 3 anos atrás, sabe o que eu acho que o United devia atrás? Um Ciro Immobile, entende? Esse tipo de cara, né? Deve ter alguém aí no mercado produzindo uma boa quantidade de gols, já tá beirando os 30, que pode ser útil. Eu não vejo por que eles têm que ir atrás do Jackson, porque ele é jovem, mas não quer dizer que vai explodir por causa disso. E a mesma coisa fala pro Chelsea, né? Já tem o Gittens, né? Já tem o Tarek George, né? Esse contrato Xavi Simons e pode fazer a ponta esquerda. Pra que Garnacho? E o Garnacho tem um problema do extracampo, ele é um ego difícil de controlar, ele não é uma pessoa que você vê que facilita o trabalho do técnico. O Garnacho, ele tem aquele negócio, alguns chamam da síndrome de Dunning-Kruger, né? De que ele se acha realmente mais competente na função dele, que ele realmente é. Não estou dizendo que ele não tenha talento, ele tem qualidade. Eu, inclusive, até justifico algumas críticas que ele fez pós a final contra o Tottenham, né? De que estava errado ele estar no banco, comparado ao que o outro produz, no caso do Mason Mount. Ele está completamente correto. Era inadmissível o Mount acima dele. E, inclusive, o United melhora no jogo quando ele entra no lugar do Mount, né? Então, assim, a preferência do Rubem Amorim pelo Mount em relação ao Garnacho, ela é inadmissível, por mais que o Garnacho seja problemático, né? Dentro de campo e fora dele. Mas a questão é, se esse é o cara que na insatisfação vai lá e joga a merda no ventilador, né? O que ele fará no Chelsea, sendo que lá a concorrência é muito mais dura, né? Ele não tá concorrendo contra o Mount no Chelsea. Se o Chelsea contrata o Simons, ele vai ter que concorrer contra um cara que facilmente poderia ter ganhado o prêmio Copa de jogador jovem mais talentoso do mundo, que é o caso do Xavi Simons. Ele vai ter que concorrer contra um Jaime Gittens, que é uma máquina de driblar. Então, assim, ele vai estar num time que a concorrência é duríssima, né? Tipo, e é o cara que você vai querer dentro do clube esse, que fica lá criticando o treinador quando não é escalado, entende? Esse é o tipo de coisa, né, que a gente coloca. O cara coloca a camisa do Rashford também e posta nas redes sociais, tipo o Rashford que teve problemas com o Rubem Amorim. Então, eu fico pensando, esse é o cara que o Chelsea quer contratar, porque existem talentos maiores nas pontas, né? Tipo, eu acho que a ideia do Chelsea de contratar os jovens talentos mais promissores do mundo, etc, né? Eu não vejo o Garnacho como um cara que assim, nossa, a cada 20 anos surge um Garnacho. A cada ano surge um Garnacho. Até gente melhor do que ele, entende? Eu não acho que ele é o talento mais especial que surgiu no futebol nos últimos anos. Inclusive, o Amad Diallo é mais jogador que ele. Então, assim, e ele é um cara mais jovem, produz mais e com certeza é muito mais fácil de trabalhar. Mas justamente por ser melhor, ele não está à venda, né? Se o cara é um super talento de muita qualidade, com 20 anos de idade, por que o United ia vender? Então, assim, se está vendendo é porque tem muito problema que eu acho que um clube como o Chelsea não deveria fazer o trabalho de assumir. Isso aí é uma aposta válida para o Aston Villa, porque o Aston Villa não é o clube que pode contratar quem bem entende. O Chelsea pode, entende? É isso que é a minha crítica sobre o Chelsea, quando ele está contratando só jovem atleta. O Chelsea, se ele quiser, ele contrata o Rafael Leão. O Chelsea, se ele quiser, ele vai contratar, por exemplo, um Xavi Simons, entende? Ele pode ir atrás fazer um investido no Barcola. O Chelsea tem grana e tem moral para fazer isso, entende? O Aston Villa não. O Aston Villa não tem essa facilidade para trazer um Rafael Leão, um Xavi Simons. Esse é o tipo de clube que esses jogadores rejeitariam. O Garnacho não tem tanta escolha assim e talvez ele seja um jogador bem interessante para trabalhar no Aston Villa, num clube que, obviamente, ele vai ter espaço e vai trabalhar com um bom nome. Então, assim, para mim, o Garnacho deveria buscar um Aston Villa. Eu acho que o Chelsea atrás do Garnacho é um erro, porque não faz sentido, ainda mais se o Simons vier, porque o Simons pode fazer a função dele melhor, muito mais inteligência, mais talento, né? E é aquele negócio, né? O Chelsea não precisa de um cara que venha para atrapalhar essa questão de vestiário, como o Garnacho é acusado de fazer dentro do United. E olha que, por exemplo, o próprio Simons, que eu adoro, ele também tem esses problemas aí que foram até citados lá no Leipzig. Mas, diferente do Garnacho, ele é muito mais talentoso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.